Normalmente a gente dá boa noite pro convidado primeiro, né? Mas eu quis guardar o ibope inicial aqui para dar as boas-vindas ao Thiago Escuro, diretor executivo do Red Bull Bragantino, que em 4 anos, deixa eu ver, nós estamos até 2025 será campeão brasileiro, pelas minhas estatísticas aqui, pelo dinheiro que será colocado no negócio. Tudo bem, Thiago? Prazer te receber aqui, muito legal mesmo sua vinda aqui na 98. Boa noite, Everton, boa noite aos ouvintes, Alexandre, Vinícius, Léo, prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite, sempre um privilégio voltar a Belo Horizonte, sempre um prazer poder rever algumas pessoas aí que eu tive o privilégio de conhecer anos atrás. Então, de novo, obrigado pela oportunidade, vamos tentar explicar um pouquinho o que esse Red Bull Bragantino pretende daqui para frente, e eu espero que o seu Instituto de Estatística esteja certo. Instituto HG de Estatísticas. Ô, Escuro, obviamente que esse negócio, essa negociação feita com o Bragantino foi um passo muito grande dado pelo Red Bull para chegar onde almeja, não é? Diante do que se desenha e o acesso do Red Bull à Série A do ano que vem, obviamente que juntando-se a uma gestão muito bem feita, a uma empresa que é conceito mundial, há um valor de cota de televisão que é um valor considerável, você já vem de um trabalho muito consistente na Série B. Quando você dá esse salto para a Série A, entrando mais dinheiro e tal, obviamente que muda patamares, né? Como é que funcionaria esse processo de remontagem do seu time da Série B pro time da Série A? Seus contratos de Série B terminam todos no final dessa temporada, você aproveita boa parte do elenco, você aproveita X%, como a empresa, a Red Bull, vê todo esse processo, porque não é um processo pioneiro de saída de um módulo inferior e a ascensão eu imagino que não seja um fator pioneiro dentro da empresa. Como é que a empresa opera esse mecanismo de acesso e de uma mudança tão grande, de sair de uma série C, né? Sair de uma série C e já pular para uma série A tão rapidamente? Everton, tudo que a Red Bull se envolve no mundo em termos de esporte, então escuderia de Fórmula 1, corrida de avião, outros clubes de futebol no mundo, alguns princípios eles são básicos, tempo, investimento, acreditar no que está fazendo, pessoas, ter profissionais qualificados em todas as áreas. Então, óbvio que hoje o resultado esportivo ele é destacado, nós estamos aí liderando a Série B, fazendo um trabalho bem consistente, que a gente obviamente tem o grande objetivo é o acesso inicial. E assim como qualquer outra liga no mundo, a diferença da segunda para a primeira divisão em todos os países ela é muito grande, né? Num país como o nosso ainda, onde você tem pelo menos 12 grandes marcas no futebol, com receitas cada vez mais altas, com direitos de televisão, com negociação de jogadores, programa de sócio-torcedor. Então, fazer o que está caminhando para ser feito, que é subir da B para A, como você bem disse, vários clubes já fizeram. O desafio maior é o próximo passo, que é conseguir transformar um clube que hoje é visto como um clube pequeno, que é o Red Bull Bragantino, num clube médio para grande, num clube que possa competir na Série A. E isso vai passar por investimento em centros de treinamento, em profissionais e claro que em jogadores, né? Então, com relação ao elenco, nós temos um pouco de tudo dentro do elenco, jogadores jovens com muito potencial, como é o caso do Claudinho, que vem se destacando na Série B, jogadores mais maduros, como é o caso do William Correia, do Júlio César, do Líger, que trazem esse equilíbrio para o elenco. Isso também se traduz no tempo de contrato, em política de remuneração. Então a gente tem um grupo de jogadores que já tem contratos mais longos, uma parte o contrato se encerra assim no final da Série B, e nós estamos trabalhando para fazer as renovações que nós enxergamos que são atletas que têm condição de dar o próximo passo, de observar o mercado nessa remontagem que nós vamos precisar passar quando conquistar o acesso, espero que seja esse ano. Então é um trabalho difícil que exige organização, planejamento, mas claro, investimento, responsabilidade e compromisso, né? Mas essa mudança é uma mudança radical. Você sai de um o que é o seu sua cota de Série B hoje é quanto?
A cota de Série B ela é igual para todos os clubes, ela tá em torno de 6 milhões de reais ano. Você vai pular para quanto? Se você subir ano que vem, você vai pular para quanto? O contrato novo ele tem algumas variáveis, mas vamos lá, em linhas gerais, se você ficar no meio de tabela, porque tem uma parte da remuneração da TV hoje que ela tá ligada à performance, uma parte à exibição, quantos jogos seus vão para televisão e uma parte fixa. Vamos falar em torno de 40 milhões de reais fixo. Mas acho que para traduzir fica um pouco mais fácil até pro ouvinte. Nós estamos falando de uma Série B que tem folhas de pagamento entre 1 milhão, 1 milhão e meio, 1 milhão e 600, as mais altas, com todo o elenco. E você tem aí uma média na Série A de 6, 6,5, 7, alguns clubes com 15, 16 milhões de reais de folha. Por isso que a brincadeira na Série A ela toma uma outra proporção. O Bragantino tá entre as maiores folhas da Série B ou não chega nem perto? Nós estamos entre as 5 maiores, com certeza. Quais são as outras 4? Eu acho que Sport, Ponte Preta tem investimento alto, o próprio Atlético Goianiense, o Cuiabá é uma equipe que investiu bastante. Eu acho que o que nos faz também gastar menos é a eficiência. A gente rodou muito pouco, né? Nós não somos, o nosso modelo não é contratar um monte de jogador, libera um monte, vem um monte, isso custa dinheiro. Então nós rodamos muito pouco, é basicamente a mesma base desde o início da competição, poucas situações de atletas que saíram ou chegaram, então isso também te dá na média um investimento menor. Ô Thiago, pela campanha do Red Bull no Campeonato Paulista e pela forma como se estrutura o Red Bull para organizar futebol, a gente já imaginava, quando foi confirmada a informação de que ia se fundir ali ao Bragantino, ia se juntar ao Bragantino para disputar a Série B, a gente já imaginava que o Bragantino seria um fortíssimo concorrente ao acesso. Mas vocês esperavam que fosse, não vou dizer tão fácil, porque parece que não teve esforço para chegar onde está, mas que o time conseguiria, com tanta folga, hoje tem 16 pontos, se eu não estiver enganado, em relação ao 5º colocado, um acesso que já pode se dizer bem encaminhado com 26 rodadas. Vocês imaginavam que pudesse ser assim ou vocês imaginavam que teriam mais percalços no caminho? Não, de forma alguma. Seria muita pretensão dizer que isso foi planejado, né? Isso é muito mérito do trabalho do Antônio Carlos Zago, é muito mérito desse grupo de jogadores que entenderam a oportunidade que tem na frente. Estão levando cada dia, cada jogo com uma responsabilidade, um profissionalismo de ser destacado. Nós tínhamos a expectativa de brigar entre os 8, entre os 6, brigar para subir, tá nesse bloco de cima, pela base do Campeonato Paulista, que jogou a competição pelo Red Bull Brasil. Isso dava uma segurança, porque o nível competitivo entre o Paulista e a Série B é muito similar, mas nós conseguimos qualificar ainda mais o grupo na transição. O grupo é importante numa Série B, ainda mais no volume de jogos que tem. É um ano em que a Série B parou para a Copa América, então traz uma densidade de calendário absurda agora. Nós estamos jogando a cada 2, 3 dias. Então ter um elenco qualificado está fazendo diferença. Agora não foi planejado. Nós temos um desenho de 2 anos para conquistar o acesso, de fazer um trabalho de 2 anos com continuidade, seria 2019 e 2020. Espero que aconteça antes nesse ano, mas ainda tem aí 12 rodadas pela frente para concluir, né? O Thiago, você falou a respeito da questão de folha salarial, né? Mas houve a fusão de 2 clubes, né? O Bragantino, depois do Campeonato Paulista, com vocês. Então, deixa eu aproveitar que assim, nunca houve fusão, apesar de noticiado. Eu digo assim, dos elencos, na verdade. Né? Assim, eu trabalho para a Red Bull, que é uma empresa austríaca de energéticos, sou responsável por tudo que é feito no futebol na América do Sul. Hoje nós temos 2 clubes, o Red Bull Brasil e o Red Bull Bragantino. Então são 2 clubes diferentes, esses clubes nunca se juntaram. Houve sim um aproveitamento de atletas do Paulista para a Série B, mas assim, a fusão entre 2 clubes, isso não existiu juridicamente, não existe e nem vai existir, né? Sim, com relação ao aproveitamento de jogadores que já estavam no Bragantino, com a base que vocês disputaram o Campeonato Paulista, inclusive fizeram um excelente campeonato. E até pensando no futuro, nós sabemos que alguns clubes, quando sobem para a Série A do Campeonato Brasileiro, esse ano nós estamos vendo isso, acaba apostando em alguns jogadores que estão lá já com 33, 34 anos. O que entregam dentro de campo não é o que entregavam há 5, 7 anos atrás, e são jogadores caros e aí acabam sendo rebaixados. Tem alguns exemplos de times que estão na zona do rebaixamento nessa situação. Em caso de um possível acesso, existe uma linha de trabalho para que, como vocês têm um bom aporte financeiro, creio,
para o ano que vem, se consolidado o acesso, vai ter um perfil de contratação bem diferente do que a gente vê de clubes quando ascendem da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, de jogadores mais jovens, consolidar o trabalho de um treinador e estabelecer uma ideia de jogo e acreditar nela para a permanência, ou você acredita que é inevitável assim, trazer esses, entre aspas, medalhões? Não, eu não acho que seja necessário trazer medalhões. Eu acho que o ponto de decisão ele tem que ser técnico, tem que ser rendimento. Isso é uma confusão que tem no nosso mercado, né? Muitas vezes contrata pelo nome, e aí eu sempre costumei pontuar isso, principalmente na experiência aqui no Cruzeiro, de que a festa da contratação ela dura um dia, 2, talvez 3, e depois o contrato vai durar 3, 4 anos, o custo fica aí. E cada vez mais a exigência do futebol ela é muito física, é muito intenso num calendário como o nosso. Então, primeiro, para responder sua pergunta, nós queremos manter essa identidade de jogo que a equipe tem, que é um jogo agressivo, é um jogo de pressionar a bola quando não tem, de quando tem a bola procurar agredir o adversário, criar o maior volume possível de chances, que é dessa forma, tendo a bola você tem a possibilidade de fazer o gol. Se você for mais agressivo, mais chances, maior a probabilidade de você vencer. Então, assim, estatisticamente isso é muito evidente, além do que tem outros 2 princípios que a gente vem aprimorando. A grande parte dos gols, eles acontecem 10 segundos após você recuperar a bola, porque é quando o adversário está desorganizado defensivamente. Se você tiver capacidade de agredir o adversário logo que você recupera a bola, a chance de fazer o gol é maior. E você consegue recuperar a bola quando você perde ela, normalmente também numa fração mais próxima. Por isso, perdeu, pressiona. E para poder fazer esse tipo de jogo, você precisa de atletas que tenham saúde, que sejam profissionais, que tenham ambição para crescer, para se desenvolver. Então, por isso que o nosso direcionamento cada vez mais vai para jogadores jovens, que tenham projeção, que tenham potencial. Mas nós também sabemos que para competir em alto nível, você precisa ter equilíbrio, que é mais ou menos a fórmula do que nós temos hoje em campo, né? Então a gente tem em todos os setores do campo atletas experientes e principalmente num momento como esse trazem uma maturidade importante. Não tem oba-oba, não tem já ganhou, não tem esse espírito de já subimos, não. É muito sério, muito profissional, mas ao mesmo tempo tem atletas jovens que têm a ambição de crescer através do nosso trabalho. O Mário Antunes, de Conselheiro Lafayette, tá perguntando aqui, primeiro ele diz assim, aí Everton, Bragantino campeão brasileiro da Série A em 2 anos, a Red Bull tem dinheiro saindo pelo ladrão, os caras têm 2 equipes de Fórmula 1 vendendo energético. Vende um pouquinho pelo jeito, né? Escuro. O instituto dele tá mais otimista que o seu. Tá mais otimista. Depois me passa o contato que eu vou seguir o dele. Verdadeiro Samidana da estatística esportiva. Você acha que os caras da Red Bull, eles entusiasmam com essa possibilidade? Bom, vão entrar 50 milhões, aí a gente mete mais 50, com 100 você monta um time altamente competitivo? Everton, tem sim essa predisposição a investir, mas é uma coisa muito médio prazo, muito sustentável, muito equilibrada. Então, assim, não tem loucura, não tem desperdício de recurso. Qualquer erro que a gente cometa, você vai ser muito cobrado por isso. Então, a eficiência é uma coisa importante. Isso ele é medido constantemente. Então, hoje, os principais salários nossos são titulares. Então, isso é um indicativo de que a gente tem acertado bastante. Isso, óbvio, que não é o meu trabalho, é o trabalho de várias pessoas. São quantas pessoas na sua equipe? A gente tem hoje 70 funcionários diretos. Então, só na área de recrutamento, por exemplo, a gente tem 7 pessoas trabalhando na América do Sul. Então, quando a gente chega numa decisão de um jogador, esse jogador já passou por uma série de etapas e aí chega a informação ou a recomendação para que eu e o Zago possamos analisar. Aí, a partir da aprovação técnica, a gente vai para a negociação. Tem viabilidade financeira ou não. Procuramos trabalhar com um número reduzido de jogadores. De novo, movimenta muito pouco. Nós tivemos aí um momento durante a competição, óbvio que dentro da proporção do Bragantino, onde nós fomos cobrados por algumas contratações no início da Série B. Falta um camisa 9, falta um camisa 10. E nunca isso influenciou a nossa maneira de pensar. E o trabalho foi feito. Hoje o Claudinho é o camisa 10 que talvez eles queriam que a gente contratasse lá no início.
O Matheus Peixoto passou a dar resposta, o Ítalo briga pela artilharia da competição, são jogadores que já estavam no clube. Então é um processo muito bem estruturado. Então acredito sim que o nosso trabalho nos leve a brigar no topo do Campeonato Brasileiro da Série A, mas é um processo que deve demorar aí de 3 a 4 anos, se o Instituto está mais próximo do que a gente quer. Eu já sabia. Do nosso amigo. Dentro dessa questão, tem 2 levantamentos interessantes. Esse final de semana do Simon no Twitter, que fechou agora a janela, né, de contratações da Série A, e foram 349 jogadores contratados pelos times da Série A nessa temporada. Uma média de quase 20 jogadores por time. E desses 349, 20% já saíram dos times, né? 20% dos jogadores que foram contratados já saíram. Eu tenho feito um outro levantamento nesse ano, que é com relação à estreia de jogador só no Campeonato Brasileiro especificamente, né? E aí vai lembrar que o Campeonato Brasileiro não começa no início da temporada, onde na teoria seria um volume maior de estreantes. E a gente já teve 155 jogadores estreando no Campeonato Brasileiro, e em todas as rodadas pelo menos algum jogador estreando nos times. Ou seja, os nossos times estão em constante transformação, né? Tanto de chegada quanto de saída de jogador. Você acha que essa estruturação que a Red Bull tem hoje vai ser o grande diferencial? E um outro aspecto, como que entra na briga quando for brigar por jogadores de nível mais elevado, com relação à questão de lidar com os empresários, por exemplo? Porque a gente sabe que tem muito favor, contrata um para contratar outro e tudo mais. Como é que vocês pensam nisso dentro do futebol brasileiro? Vinícius, primeiro, aí é muito pessoal, né? Eu sou revoltado com o cenário do futebol brasileiro, né? Sim, antigamente era uma inconformação, era uma insatisfação, hoje já é revolta. Treinador vai onde quer, a hora que quer, o mesmo treinador treina um monte de time na mesma divisão, um time rouba treinador do outro, o jogador pode caminhar para onde quiser, os clubes podem contratar até o mês de outubro. Então, assim, nós não vamos construir um campeonato organizado, decente, para ser respeitado pelo torcedor também da forma que é. Então, assim, parte dos problemas também vão passar pela CBF começar por restrição. Então, você tem limite de jogador para inscrever, janela tem que ser restrita. Treinou um clube da Série A, não treina outro. Então, treinou um clube da Série B, não treina outro. Porque isso no decorrer do ano é um movimento absurdo. Isso favorece muito o trabalho dos agentes. Porque o mesmo jogador, ele assina contrato 3 vezes no ano. Então, ele vai lá no Red Bull Bragantino, se o treinador não põe ele para jogar 4, 5 jogos, o empresário já tá reclamando, quer levar ele para outro lugar porque ele não tá jogando. O cara tem que trabalhar, tem que buscar o espaço dele, tem que merecer jogar. Então, o nosso ambiente do futebol, ele é de muito baixo nível nesses critérios. Se não regulamentar, isso não muda. Isso é em qualquer lugar do mundo. Lá fora funciona porque tem restrição. Então, o Leipzig, por exemplo, tem 25 jogadores no elenco. Quando eu vou mostrar o elenco nosso com 28, 30, os caras falam, pô, tá maluco? Como é que pode? Pra que tudo isso de jogador? A gente faz lá com 23, 24, calendário, viagem, ok, o Brasil precisa um pouquinho mais, mas não dá pra ter elenco com 40 e tantos, como acontece no decorrer da temporada. Então essa é a primeira coisa que eu acho que os clubes precisam começar a discutir, trabalhar isso para poder ter condição do trabalho técnico desenvolver, né? Então, eu acho sim que essa forma de pensar nossa vai fazer diferença, já está trazendo vantagem para nós, por ser uma coisa de continuidade, mas é desafiador porque você tem os outros clubes te atacando, tentando tirar seus jogadores, tentando levar porque tem um poder econômico. Mas teve clube que tentou tirar o Claudinho lá e você falou, não adianta aumentar salário não, que eu vou cobrir aqui. Teve. Aí eles aumentaram, aí você falou, não adianta aumentar que eu vou cobrir aqui, então pode sair do negócio. E nós trabalhamos nesse caso também para mostrar que não é um clube subindo da Série B para A, que o Red Bull Bragantino vem com a ambição de fazer uma coisa diferente. Eu acho que vai fazer diferença sim com relação aos agentes, aos jogadores, aos clubes em negociação. A grande diferença que vai fazer, e aí eu falo isso de uma forma muito triste, mas é verdade, é que nós cumprimos com o que nós combinamos. Nós vamos pagar. Isso vai fazer diferença. Porque hoje os clubes não pagam os agentes, hoje os clubes estão atrasando os jogadores, compra jogador, paga a primeira parcela e pedala as demais. Então todo mundo no mercado sabe que a hora que fizer negócio com o Red Bull, dia 31 é dia 31, o valor que foi acordado vai ser pago no dia, isso também vai ser uma vantagem para nós. Ô Thiago, até um pouco em cima disso, na sua primeira resposta aqui, você falou a respeito de 12 grandes marcas que temos
dentro do futebol brasileiro, né? A gente já discutiu isso aqui algumas vezes na Arena. Isso aí, para mim, é uma das maiores falácias que existe do técnico no início do Campeonato Brasileiro. Tá começando o campeonato mais equilibrado do mundo. São 12 postulantes ao título. Não tem 12 postulantes ao título, né? Das 12 marcas que realmente são marcas valiosas, mas hoje elas não agregam tanto valor, porque nós estamos vendo o Fluminense lá embaixo, tá recuperando agora, mas não vai brigar pelo título. O Botafogo demitiu um técnico ontem. O Cruzeiro tá na zona de rebaixamento. O Atlético não vai brigar pelo título. Já falamos 1/3 dos 12, né? Das 12 grandes marcas. Você acredita que o futebol brasileiro ele tá num processo que a dificuldade que esses clubes considerados grandes hoje apresentam? Alguns times já estão percebendo a lacuna, como o Atlético Paranaense vem fazendo. Ganhou uma Sul-Americana, esse ano ganhou uma Copa do Brasil. Tem o projeto de vocês do Red Bull, que daqui 3, 4 anos, que é o projeto de vocês brigarem por algo grande. Para vocês, você citou as palavras, a cobrança interna que você tem com relação ao seu trabalho, critério na utilização dos recursos, né? E que respeitam os processos, que é tudo o que essas 12 marcas muitos não fazem atualmente. Que essa lacuna vocês estão chegando para preencher, que se eles não abrirem o olho vão ficar para trás? Primeiro, assim, a questão do campeonato mais equilibrado do mundo, 1-12, isso é fato. Não significa que é melhor ou pior, mas é verdade. Eu até abri aqui para olhar, porque é uma coisa que a gente acompanha. A última temporada em que nas 5 maiores ligas europeias uma equipe foi campeã com aproveitamento próximo de 70% foi em 2002. E é mais ou menos esse o aproveitamento. Hoje nós temos 69% de aproveitamento na Série B, liderando. O Flamengo está batendo o recorde até essa rodada dos últimos anos e acho que tem 70 e poucos % de aproveitamento. É mais equilibrado porque os pontos são mais distribuídos. Equilibrado para baixo, né? Então, mas aí é uma análise de cada um, mas que porque hoje você pega o ano passado o Liverpool e Manchester bateram 80 e tantos % de aproveitamento. Os caras estão ganhando com mais de 80% de aproveitamento as ligas aí fora. E aqui, quem fizer 80% de aproveitamento aqui, tá disparado lá na frente. Então, é mais equilibrado. O Atlético Paranaense vem de um projeto de continuidade, de crescimento, de investimento, infraestrutura, ciência, bons profissionais, investimento em jogadores. E um projeto de anos. Eu acho que a dificuldade dos grandes clubes é essa continuidade pelo modelo político. E aí não é criticando ninguém, é o que é. O cara ganha eleição para 3 anos, ele quer naqueles 3 anos entregar para poder fazer o nome dele, se projetar. Futebol é um jogo de ego, de poder, de vaidade, de dinheiro, e os projetos esportivos ficam no segundo plano no nosso mercado. Essa é uma dificuldade. Eu acho que é só por isso que clubes como o Atlético Paranaense conseguem competir nesse nível. O Bahia é um outro exemplo. Tem o mesmo diretor esportivo já há alguns anos, mesmo com a troca de presidente, dá sequência nas ideias. O Bahia, com um orçamento muito inferior, se eu não me engano, está entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro, vem se mantendo na Série A, vem vendendo jogadores, vem negociando, está se tornando um clube saudável, através de gestão, continuidade e tempo, né? Léo Gomes tem perfil para fazer parte da sua equipe de analista de desempenho lá? Então, puxar o histórico dele aí, ver como é que foi a análise das contratações quando chegam, quem vai, quem não vai. Deixa eu fazer uma análise, amanhã eu te respondo. Mas tu vai ter que pagar caro para tirar ele daqui. Sabe o que é o melhor dessa história do Escuro fazer proposta pro Gomide aí? Nós vamos vingar o Atlético e o Cruzeiro, nós vamos fazer um vídeo assim, ele recusando os energéticos na mesa, assim, ó. Não quero não, e assinando a permanência dele. Meu Claudinho. Nós vamos vingar o Atlético e o Cruzeiro, né? Eles tomando uma kombucha. Exatamente. Eu trago o Red Bull, pode deixar. Agora é engraçado, rapaz. O Thiago Escuro tinha me feito uma proposta. Vem trabalhar comigo. Eu falei, não sai da 98, Escuro. Você não vai me tirar daqui. Departamento comercial, vem cá. Não vou, Escuro. Não adianta, que você não vai me tirar daqui. Esse chapéu eu tomei mesmo. Eu vinguei, sabe por quê? Porque ele não quis liberar o Claudinho nem pra Atlético nem pra Cruzeiro. Aí eu falei, agora eu vou vingar, eu também não vou. Enfim, Escuro, eu te fiz uma pergunta aqui no bloco anterior sobre executivos. Você vai pro mercado, você contrata, obviamente que você é muito cobrado em cima das contratações. E aí a gente fica meio curioso para saber que tipo de critério é usado para determinadas contratações. Por que os executivos erram tanto? E aí, como eu não estou citando o nome nem clube, você pode ficar à vontade para responder. Não, claro, que eu acho que assim, é difícil rotular, né, Everton? Porque cada clube funciona de uma forma, cada pessoa tem um perfil. Eu acho que poucos clubes hoje no Brasil, o diretor executivo tem autonomia de fato.
o que é ruim, porque você não consegue cobrar. Então, por um lado, é confortável para quem tá ali pelo cargo, pela posição, pelo salário, porque se tem interferência de dirigente estatutário ou da parte política, de certa forma fica confortável, porque você não tem a responsabilidade de assumir as decisões que toma. Eu tô dizendo isso porque não é profissionalizada a gestão do nosso futebol em geral. Então você tem alguns pontos de comportamento de profissionalismo e bastante de todo mundo acha que entende. Eu acho que o primeiro ponto precisa de um grande treinador, precisa de uma ideia, o que a equipe quer fazer em campo, como quer jogar. É por isso que tem jogadores que vão no clube A, não jogam bem, vão no B e arrebentam. Tá muito ligado à forma como joga, a forma de jogar. Talvez aqui hoje com o Cruzeiro, a experiência do Rogério aqui, que é uma visão de jogo totalmente diferente do que o Cruzeiro fazia nos 3 anos, demonstrou da pior maneira possível como isso existe. Então você pega uma equipe que há 3 anos tem um jogo de bloco baixo, um jogo reativo, e você construiu o elenco para isso, um elenco que venceu jogando assim. Eu não estou criticando o modelo, é um modelo que estava lá. E aí, durante a competição, sem tempo para treinar, sem tempo para mudar o elenco, você traz um treinador que quer ter a bola, que quer agredir o adversário, que quer jogar com linha alta, e aí essas coisas no meio do caminho quebraram. É mais ou menos o que aconteceu com o Paulo Bento no Cruzeiro lá atrás, quando eu tava. Então o Paulo Bento veio com uma ideia totalmente diferente do que o elenco tinha para fazer. Então, para você poder contribuir com contratações, que é uma das atividades do diretor executivo, que zagueiro que a gente busca? Você vai jogar com linha alta, o zagueiro tem que ser alto e rápido, no mínimo. Você quer jogar com a bola, sair construindo de trás, como é o caso do Fernando Diniz, os zagueiros têm que ser bons tecnicamente, senão você vai quebrar no meio do caminho. Então, eu acho que erra muito, primeiro porque não tem identidade, não tem padrão, não tem filosofia, e aí eu volto no que eu falei agora há pouco. Erra porque pode errar. Você pode tentar dar errado e corrigir. O dia que tiver limitação de jogador para inscrever, o dia que você montou o time em janeiro, se você errou, você vai com ele até dezembro, vai ter que profissionalizar, e aí nós vamos descobrir quem de fato são bons profissionais, quem tá aí enganando, quem tem capacidade realmente para trazer, para montar elenco, para montar time, para ser competitivo, e quem tá aí aproveitando do mercado, dessa onda de que o diretor executivo é a solução de tudo, que tá longe de ser, né? Ô, Thiago, deixa eu só pegar uma aqui, ô Gris, porque é uma pergunta que tá chegando muito aqui no WhatsApp, e é uma curiosidade de muita gente, é minha também. Por que a Red Bull tem, né, o Salzburg lá na Áustria, né, que domina o campeonato, tem o Leipzig na Alemanha, e por que da escolha do Bragantino aqui, né? Foi feito um estudo, viu que era viável ali, por que o Bragantino? E se é impossível fazer essa parceria com um time grande, um time do patamar dos 12, das 12 marcas que você citou? Sim, além desses dois que você citou, tem o Red Bull Nova York, que é um modelo de franquia, é o antigo New York Metro Stars, a Red Bull foi lá e comprou. É que não existe parceria no mundo Red Bull. A Red Bull, ela é dona, ela é a gestora 100%, as decisões são nossas. Então nós temos na figura do Marcos Chedi, que é o presidente do Bragantino, uma figura representativa, é o nosso presidente de honra, eventos na confederação, na federação, mas o dia a dia da operação do futebol é 100% nosso. Nós é que tomamos as decisões, nós é que sofremos com as derrotas, comemoramos as vitórias e por aí vai. É difícil de viabilizar pela estrutura política dos clubes, né? Então nós estamos falando de outros exemplos em que você consegue chegar lá e comprar o clube como se fosse uma empresa, você passa a ser dono, paga as dívidas, equaciona, cria um plano de médio e longo prazo e vai adiante. Eu acho que a estrutura política dos grandes clubes brasileiros, ela inviabiliza esse modelo. Então você tem conselhos com 300, 400 pessoas, como é que você vai conseguir ter a anuência de todo mundo? E aí vem aquela visão de, vou entregar o clube, a tradição, a história para uma empresa. Então eu acho muito difícil de viabilizar e tá caminhando para um cenário ainda pior. É que as dívidas dos clubes estão ficando tão altas comparado com a receita, que até como negócio lá na frente isso fica 100% inviável. Então essa discussão hoje de transformar os clubes em empresas para atrair investidor, a gente está indo num caminho que eu acho que isso lá na frente não viabiliza em modelo nenhum, porque você vai ter clubes faturando 300, 400 milhões de reais que devem 2, 3 vezes mais isso, e aí não tem investidor que vai encarar
um passivo desse para poder assumir um clube de futebol. Ainda dentro dessa questão e desses problemas estruturais que você citou, eu acho até que a gente já te fez essa pergunta em outra participação sua aqui com a gente, confesso que não lembro da resposta. E talvez ela possa até ter mudado também de lá para cá. Você já teve a experiência de trabalhar num grande clube que é o Cruzeiro, e acho que 99% das pessoas que trabalham no futebol trabalham para chegar a esses grandes clubes. Hoje, já tendo tido essa experiência de trabalhar num grande clube e vivendo antes e depois a experiência do Red Bull com toda a estruturação que você tem por lá, ainda é um desejo seu voltar a trabalhar num grande clube, ou você acha que o caminho ideal para a sua carreira é se consolidar cada vez mais dentro de um clube organizado como o Red Bull? Não, eu me dou super bem nesse modelo de empresa, estruturado, organizado, com planejamento, assim, a minha história profissional, ela é predominantemente nisso, Grupo Pão de Açúcar, depois Red Bull. Agora, eu tenho sim a ambição para poder desafiar e revolucionar o modelo. Existe a frustração de não ter conseguido fazer no Cruzeiro parte do que nós estamos discutindo aqui. Isso é uma frustração que eu carrego, de não ter conseguido convencer as pessoas, de não ter conseguido encontrar ali dentro mais pessoas que pensassem igual, porque naquele momento o Cruzeiro já sangrava. E muito mais do que pensar no meu objetivo pessoal, que poderia ser gastar dinheiro, fazer e promover, a minha discussão era: nós vamos parar e começar a pôr em ordem. Muitas vezes eu falei isso publicamente: não dá mais, a conta não tá fechando, precisa reduzir folha, não tá pagando, não tá cumprindo. E aí provavelmente esses foram os principais fatores que me levaram a tomar a decisão de sair, de ir embora. Então eu tô bem hoje, acredito muito nos próximos anos dentro do Red Bull, mas eu tenho sim a ambição de voltar para um clube grande, mas com esse plano muito claro. Funciona sim o que a gente faz no clube empresa dentro de um clube mesmo associativo, como Cruzeiro, Atlético, qualquer outro. Mas aí você teria o clube que você for trabalhar, ele precisaria te dar a mesma condição que você tem hoje no Red Bull, que é uma condição de tomar decisão, de ser a última palavra, né? Exato, e de encarar o lado. Vamos lá, nós consegue ver isso em algum outro grande clube? Hoje, com os atuais dirigentes que aí estão? Hoje eu acho que alguns clubes caminham nessa direção aí. O Flamengo fez um trabalho de 6 anos de tirar o chapéu. Grêmio, né? E um indicativo de como o nosso mercado ele é um pouco cruel. Bandeira deveria ter uma estátua lá. O maior presidente da história do Flamengo. Ele sai do clube por não ter tido uma grande conquista esportiva, como se ele tivesse feito o pior trabalho do mundo. O Grêmio é um outro exemplo de um clube que vem sendo bem administrado, o Atlético Paranaense, falamos do Bahia, mesmo sem uma grande conquista esportiva, está se tornando um clube sustentável. Eu acho que os clubes estão percebendo que é uma necessidade para sobreviver, para poder competir, para ser saudável. Eu espero que isso mude mais, mas hoje tem poucos lugares que eu acho que dariam essa condição, Everton. E até para que as pessoas entendam, quando eu volto em 2017 para a Red Bull, já era com a visão de fazer o que nós estamos fazendo hoje. Então, um trabalho de quase 2 anos de mapear o mercado, de fazer auditoria nos clubes, de levantar a dívida, de encontrar um melhor modelo jurídico. Então, quando a gente vai para a coletiva e anuncia, nós estamos afiando esse machado aí há muitos meses para chegar ali, e hoje tudo rodando de uma forma harmoniosa, sem problemas, relação nós e Bragantino excelente. Você até falou da cidade, a cidade abraçou de uma forma surpreendente. Vocês pretendem construir um centro de treinamento a partir de agora, em 15 meses ele estará pronto? Esse é o nosso plano, que no meio de 2021 ele esteja pronto, um centro de treinamento que vai abrigar a equipe profissional e o Sub-23, em Atibaia, região de Bragança. E aí a outra etapa vem o investimento substancial no estádio para transformar o estádio na Bia Bichedi numa arena, trazendo mais conforto, vai aí para 20 mil lugares de capacidade, porque é o que nos dá a condição. É isso, aí de novo, não é arrogância, mas é planejar, né? O primeiro projeto veio com 17 mil e poucos lugares, 20 mil lugares você consegue jogar as quartas de final de Libertadores e Sul-Americana. Vamos ajustar o projeto e subir esses 3 mil lugares. Nisso, inclusive. Lá para daqui 5, 10 anos que seja, o estádio vai estar lá, é algo definitivo, né? Então a gente está nessa direção, infraestrutura, pessoas, atletas, para alavancar o clube. Ô Escuro, a gente voltando aqui essa última parte com você, até para não tomar muito tempo, daqui a pouco tem o jantar lá no hotel. Como é que você vê os narradores chamando o Red Bull de RB Bragantino? Te incomoda?
Não, eu pessoalmente não, né? Mas tem bastante gente lá do nosso time que fica chateado, vamos dizer assim. Eles vão continuar falando RB Brasil, Eu RB acho que Bragantino. agora vamos falar Bragantino. A Bragantino, né? Nem o RB. Mas não tem jeito, acho- né? E a marcona Acho que a dos boizão associação lá? de marca já tá feita. Na Alemanha, por exemplo, é RB Leipzig, porque lá não é permitido ter nome de empresa nos clubes. Então, assim, essa associação de marca, ela já tá clara, faz parte do show. Não, e a camisa mostrando a todo momento a marca na televisão? A Vão camiseta borrar não, a marca? e a camiseta não é poluída, o que destaca ainda mais a aplicação de marca. Eu acho que até pelo modelo, por essa novidade no mercado brasileiro, o quanto tem se falado do clube, do Bragantino, da Red Bull, é uma coisa a se destacar. Como é que esses caras viraram essa potência vendendo energético, cara? Vende bastante, Energético é bom, não? Tem condição. Você dá acho asas, que né? Tem, ué. Cara, os caras viraram uma potência vendendo energético. Everton é uma empresa global, né? Eu criei uma marca de mais de energético 200 países. chamado Zangado. Tinha a foto do Léo Gomide na latinha, mas não durou 15 dias. O estoque não virou. Não rodou? Não rodou. Achei que ia virar sucesso igual o Red Bull, mas não virou. Eu vou falar pro escuro aqui que vocês voltarem com aquela camisa de 92, 93 pra mandar uma pra mim, tá? A Carijó? Nossa, a camisa bonita demais. A Carijó cara. é um pedido recorrente lá da torcida do Bragantino. Mas há a possibilidade? Aquilo é Há a bonito possibilidade, nós estamos estudando isso com a Nike, que é o fornecedor de material esportivo. No mundo inteiro, só Nike. A Nike, Salzburg, Leipzig, Brasil. Estados Unidos é Adidas, porque é um contrato da liga, né? A Adidas veste todos os clubes Sim. da liga. Mas as outras equipes, o contrato é com a Nike. Ô Thiago, ao mesmo tempo que a gestão de vocês é uma novidade no futebol brasileiro, isso causa. Acredito que é bom pro mercado, pro futebol brasileiro em si, mas acredito que também há o lado inverso da moeda, né? Pessoas que devem, dirigentes de outros clubes, seja Série A, Série B, que olham pra vocês e falam assim: mas esse time aí não tem torcida, eles não tem tradição nenhuma, isso aí não vai virar nada. Rola um preconceito com relação ao trabalho, ou é algo que por hora vocês nunca passaram por algum tipo de situação? Isso acontecia muito com o Red Bull Brasil, porque eu estava estabelecido em Campinas, você já tem 2 grandes marcas lá, realmente a gente tinha jogos com um público muito baixo, era um problema. Por isso também que eu falei, desde 2017, nesse trabalho de encontrar um modelo ideal para a Red Bull continuar investindo no futebol brasileiro, veio a recomendação de se associar a um clube que já exista, uma cidade que torça pelo clube, um clube que tem alguma história, alguma tradição, um estádio próprio, e aí o Bragantino acabou atendendo vários desses critérios aí de uma maneira muito positiva. Então acho que hoje isso diminuiu muito, acho que hoje é muito mais. O Bragantino é um clube bem quisto em São Paulo, não sei qual que é a visão aqui, mas por esse sucesso dos anos 90, vários jogadores, Mauro Silva saiu do Bragantino para a seleção brasileira, Parreira, Vanderlei Luxemburgo foram treinadores do Bragantino com conquista esportiva. Então é um clube simpático para o estado. O fato da Red Bull estar resgatando esse clube que vinha com dificuldade de investimento, acho que está trazendo um efeito contrário agora. Mas nós já vivemos bastante disso, sim. O Scuro falou do nome de um treinador aí que quando ficar sabendo vai construir um CT em Atibaia vai ficar louco pra treinar o Bragantino. Ou pelo menos pra usar a estrutura. Vai querer arrumar uma vaguinha lá com Escuro, eu tenho um projeto aqui escuro. Vai querer levar o time pra treinar lá no CT do Red Bull. O Parreira é complicado mesmo, né? Ô, Escuro, como é que você vê essa situação do Flamengo? Passou por um processo intenso, né? Do aspecto de gestão. O Bandeira fez um trabalho fantástico, né? Saiu de uma dívida de, R$500 bilhão, se não for mais, e levar o Flamengo a montar um dos seus principais times da história. Esse Flamengo é muito forte. Pode não ter ganhado nada, mas se ganha, vão lembrar historicamente de um time muito bom, muito forte. Como é que você vê essa disparidade de numa mesma liga, numa mesma série, você tem um time que fatura tanto, que tem tanto dinheiro para trazer essas feras como o Flamengo trouxe, e aí ao ponto de ver um Avaí que está disputando a mesma série, mas que não tem a mínima possibilidade de jogar 10% ou de contratar 10% do que o Flamengo contrata? Everton, tirando o MLS nos Estados Unidos, todas as outras ligas, elas têm esse contexto, né? E o que fazer para resolver o problema? O Brasil já começou a caminhar para isso, distribuir de uma forma um pouco mais equilibrada o dinheiro da televisão. Eu acho que o próximo passo é
pensar como liga. Eu não estou aqui fazendo defesa criar a liga de clubes, mas pensar como liga, que as propriedades comerciais gerem o mesmo recurso para todos os clubes, que o campeonato brasileiro seja mais comercializado e que esse recurso seja distribuído de forma igualitária. Isso vai ajudando a equilibrar um pouquinho as receitas, mas a diferença financeira ela sempre vai existir. A oportunidade no Brasil ainda é o projeto técnico mais consistente. É nisso que nós estamos apostando para os próximos anos. Continuidade de ideia de jogo, continuidade de treinador, de elenco, para poder estabelecer o clube num nível alto. Eu acho que o Flamengo é um caso que a gente tem que admirar, tem que torcer para que financeiramente consiga sustentar todo o investimento que está fazendo esse ano, que é algo que a gente vê depois, né? Como acontece constantemente, ver se a gente acaba com essa ideia de que para vencer tem que se endividar. Não, precisa vencer com o dinheiro que tem. Agora, eu acho que o que o Flamengo demonstrou é que faz mais sentido concentrar grande investimento em um jogador que de fato entregue tecnicamente do que investir em vários o mesmo dinheiro. Então acho que isso é algo muito positivo da estratégia do Flamengo. Se foi proposital ou não sei, mas jogadores ainda na sua maioria jovens, com ambição de crescer, como é o caso do Gabriel, do Arrascaeta, o próprio Arão não é um jogador com uma idade avançada, o Bruno Henrique um jogador de um talento fora de série, um talento que apareceu tarde, mas é um jogador diferente. Então eu acho que o projeto financeiro e esportivo do Flamengo achou um equilíbrio aí com um treinador estrangeiro, que também traz algo bacana para o nosso mercado. A gente tem que olhar e ver o que tem de bom aí para copiar. Eu sou favorável a essas coisas, não tenho ódio de quem ganha não, pelo contrário, eu admiro, eu acho que a gente tem que tentar olhar e ver como dá para aprender, lógico. Ô Thiago, dentro dessa questão de estruturação que você falou do futebol brasileiro, da questão de uma liga inclusive, recentemente aí, na semana passada, se eu não estiver enganado, a CBF divulgou o calendário para o ano que vem, de novo cheio de problemas, né? Quão importante você acha que quão fundamental você acha que é a gente ter um debate mais sério sobre esses problemas que o calendário tem, e o quão perto você acha que a gente está de solucionar alguma parte desses problemas graves que a gente tem no calendário? Assim, o calendário é um problema de não caber. Então, é óbvio que o que foi apresentado não é o ideal e é muito fácil para nós, né, olharmos o calendário e criticarmos, mas assim, tá bom, como que você faria? Campeonato Estadual, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, na verdade, o que eu entendi que a CBF fez foi fazer o calendário para 2020 ainda sofrendo, apanhando, para que a partir de 2021 ele esteja próximo de um ponto para atender todo mundo. Reduziu o estadual, respeitou data FIFA, não conseguiu respeitar a Copa América. 2021 não tem Copa América. Respeitou a data FIFA mais ou menos, né, Thiago? Mas é mais ou menos como todos os países respeitam. Você fala por conta do jogo no dia seguinte, né? Mas para ser justo com a CBF já fez isso e vem fazendo com as equipes que têm jogadores convocados, que é alterando o horário de jogo, fretando voo para trazer os atletas. Mas não é o ideal, né? Não é o ideal, mas é assim nos outros países também, para ser justo. Não é uma coisa muito diferente. Talvez a grande diferença nossa é que os atletas têm que fazer viagens continentais para ir jogar, porque a seleção brasileira joga em tudo que é lugar. Agora... Joga em tudo que é lugar, não. Joga em só não joga no Brasil, né? Enfim. Mas eu acho que assim, o ponto do calendário não tem como caber, é a forma de ajustar. E respeitar a data FIFA já começa a trazer algum conforto. A Copa América tende a ser um problema grave no ano que vem. Agora, a discussão ela tá longe de ser uma coisa compartilhada, né? Eu acho que a gente precisa discutir mais os problemas, envolver imprensa, atletas, treinadores, confederação, federação. Então, a confederação ela é muito distante dos clubes na área técnica. Então, se você provavelmente for conversar com treinadores, com dirigentes executivos, você começa a enxergar ou ter soluções que podem ser simples para os problemas que o futebol tem, né? Eu acho que a comunicação precisa ser mais próxima. Hoje a gente ainda tem espaço para melhorar nisso. Ô, Escuro, caminhando para o final aqui, fazendo uma projeção, faltando 12 rodadas, né? 12 rodadas para o término da Série B. Fazendo uma projeção pelo seu aproveitamento, você sobe em qual rodada? Caso seja mantido o aproveitamento, é bom que fique muito claro isso. Você subiria faltando o quê? Umas 3 rodadas, mais ou menos, né? Se acontecer, umas 3, né? Se nós continuarmos fazendo o que nós estamos fazendo, sim, Everton. Eu acho que nós internamente não estamos fazendo muita conta, a gente tem trabalhado jogo a jogo.
O Antônio tem tido um cuidado muito grande junto com a nossa comissão técnica com relação a Antônio Carlos Zago, desculpa, você fala Antônio. O Zago tem tido um cuidado muito grande, a gente teve muito poucas lesões no decorrer da temporada em função dessa qualidade do trabalho dos profissionais ali, mas eu espero que sim, espero que até um pouquinho antes do que 3 rodadas a gente consiga confirmar o acesso. Ô Gomide, você quer fazer uma pergunta? Só uma última, Escuro, eu queria saber qual que é se é um contato muito direto que você tem com o Ralf Rangnick, que era o técnico do Leipzig, que agora ele é um diretor técnico, né, do Bragantino, do time dos Estados Unidos e também do Leipzig. A que ponto essa relação faz com que, por exemplo, para a trajetória de vocês no Brasil, essa questão da ideia de jogo, talvez tenha alguns elementos de como jogam na Europa e querem que joguem aqui também, se poderá haver um intercâmbio de jogadores, se é algo que é uma determinação deles, ou vocês têm liberdade com relação a essas escolhas? Eu tenho um contato quase que semanal com o Ralf, eu conheço o Ralf desde 2013, quando eu passei na Red Bull da primeira vez. Entre diretor esportivo e treinador, desenvolveu um trabalho fora de série. O Leipzig, há 3 anos apenas na primeira divisão da Alemanha, já se tornou um clube de ponta da tabela. No primeiro ano foi vice-campeão e no segundo se manteve no topo, enfim. O que vem do lado do Ralf são recomendações, são sugestões, é o conhecimento, é a experiência. As decisões, elas pertencem 100% a nós. A visão estrutural é muito de que o diretor esportivo e o treinador são as principais figuras de um clube de futebol. Então as decisões e a responsabilidade, elas ficam muito sobre o Zago e sobre mim hoje, mas traz bastante ideia boa, bastante coisa bem estruturada, e a gente está respeitando o que nós acreditamos de o futebol brasileiro, tentando absorver o máximo, né? A ideia não é reproduzir o que é feito lá, porque tecnicamente os nossos jogadores são muito melhores, mas muito mesmo. Nós tivemos agora aí 20 dias na Áustria fazendo amistosos contra equipes europeias e para mim pessoalmente foi surpreendente. A gente conseguiu vencer com certa tranquilidade equipes como Legia Varsóvia, que domina o futebol polonês, Ferencváros, campeão húngaro, porque tecnicamente os jogadores brasileiros são muito melhores. Então a gente está tentando, junto dessas ideias, valorizar o que o Brasil tem de bom, né? Não podemos... Se a gente transformar isso aqui no que é feito lá fora, provavelmente vai dar errado também. O Zago tem contrato com vocês até quando? Final desse ano? O Zago tem contrato até o fim do ano que vem e nós já temos um dispositivo no contrato dele que, em caso de acesso, o contrato é estendido por mais 1 ano. Então, a tendência é a gente conseguindo concluir o acesso esse ano, o contrato iria até o final de 2021 e aí, obviamente, isso tem reflexos de premiação, de remuneração. Tá conseguindo domar ele bem lá? Ele é um grande treinador, cara. É meio zangado, né? O dia a dia nosso é intenso às vezes, mas a gente se entende. Ele num 1,90 m e tanto dele, eu num 1,40 m, mas nós damos um jeito de se ajustar lá. Ô, Escuro, obrigado pela sua vinda aqui. A gente, né, nas tratativas, né? Nós acertamos eu acho que você vir aqui para ficar remoendo assunto de Cruzeiro, a gente mesmo achou que não seria legal. Você está numa outra vibe, em um outro clube, prestes a entrar para a elite do futebol brasileiro, e tudo isso com base num trabalho muito sério, num trabalho que tem sustentação, né? E por isso os resultados são tão interessantes de serem vistos. Parabéns pelo trabalho, torço muito para que o Red Bull Bragantino suba, porque eu acho que o futebol brasileiro precisa principalmente desse modelo de gestão implantado no Red Bull Bragantino. Isso pode fazer muito bem ao futebol brasileiro e por isso a gente torce tanto por você e pelo clube lá, e tomara que tudo isso seja copiado pelos demais que erram tanto, né? Que brincam tanto com dinheiro e parece que não é uma verdade dentro do clube, né? Do seu clube. Sim, não, orçamento, possibilidade nossa de endividamento é 0, que também é uma desvantagem no nosso mercado, porque os clubes acabam tendo esse benefício. Enfim, eu quero agradecer muito o convite, Everton, a oportunidade. A gente acabou se aproximando mais depois que eu saí de Belo Horizonte do que quando eu estava aqui, o que é um privilégio. Então, de novo, sempre um prazer estar aqui em Belo Horizonte, poder passar aqui esses 2 dias vai ser legal. E com relação ao Cruzeiro, te agradecer o respeito. O Cruzeiro foi uma passagem muito positiva na minha carreira e na minha vida pessoal. Tive bons momentos aqui, cresci muito profissionalmente. Lamento muito não ter podido contribuir mais do que eu contribuí, mas todos os dias eu trabalhei bastante, fui honesto, fui correto, procurei defender as minhas ideias aí.
e eu torço muito para que o clube encontre um caminho mais saudável do que o que ele vive hoje, né? Torço pelas pessoas, pela torcida, pela entidade, isso é de coração mesmo. Você já me conhece o suficiente para saber que isso é sincero. E de novo, obrigado pelo carinho, pelo interesse, pelo nosso trabalho lá no Red Bull Bragantino, e que a gente consiga atender essa expectativa de vocês aí. E vou ficar de olho no seu Instituto de Estatística. Não erra. E no Léo Gomide como analista, porque já essas duas situações vão emplacar. Léo Gomide, seu telefone vai tocar.